Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o programa de número 222 desse seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcasts ou da Twitch, onde a gente está com a nossa estreia, onde a gente está com live pós-jogo, e o que vocês vão ouvir na sequência é extraído dessa live. Assim que o jogo acabou, entramos ao vivo e estivemos eu, Ricardo Rezende, Caio Melo e Kaique Tomiya falando de Pittsburgh Steelers 23, Buffalo Bills 16, essa nossa vitória na primeira semana da temporada. Então vou deixar vocês com a live, só lembrar vocês de seguirem lá nas redes sociais, @BlackYellowBR, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Telegram e na Twitch. Se você tem um Primezinho disponível, pode escorregar o sub pra gente, né? Tá disponível essa funcionalidade. Seja um assinante, então, do Black Yellow Brasil. E fica ligado lá no Twitter, que a gente já tem a agenda da semana de podcasts e de lives e de toda a programação do Black Yellow para nossa semana 2, aí quando o Steelers vai rumo ao jogo contra o Raiders, tá? Então, grande abraço, fica aí com o conteúdo dessa belíssima live de 1-0. Here we go. Boa tarde, amigos da audiência. Vocês já entenderam, felizmente, o que a gente fez na pré-temporada e continuaremos fazendo na temporada regular. Assim que o jogo acaba, a gente já entra ao vivo aqui na Twitch para as nossas primeiras impressões das partidas. Com a gente, vamos para as nossas primeiras impressões. Agora sim, Caio, você que estará limitado pro episódio de hoje. Muito boa tarde. Boa tarde, jovens. Boa tarde a todos. Tô muito feliz, né? Todo mundo aqui muito feliz, acredito. Vitória espetacular, fenomenal. Assim, eu não esperava, ainda mais depois de como acabou o primeiro tempo, né? Eu esperava ali que a gente ia sair até zerado do jogo. O ataque estava muito mal, que a gente ia continuar sendo amassado, principalmente do jeito que acabou o primeiro tempo, né? Acabou com a gente tomando um touchdown. Os caras estavam bem se soltando mais pro jogo. Então, que virada e que vitória, cara. Que vitória, assim, reafirmadora pra defesa, né? Coisa que a gente já sabia o que era essa defesa. Mas, pelo menos, a gente vê um pouquinho do que pode ser o ataque nessa temporada. Assim, meio que aconteceu no oposto que foi a temporada passada, né? Na temporada passada, a defesa começou um pouco devagar ali contra o Giants e o ataque muito bem, muito explosivo. Esse ano aí, vamos lá, né? Vamos lá. Eu tô achando você muito comedido, Caio. Eu pensei que você ia chegar aqui gritando como eu também. Olha, você é um maluco que me faz companhia aqui, entendeu? Você é um maluco. É porque você tem que entender que o personagem do WhatsApp não existe na vida real, Ricardo. Não, por favor, Caio, por favor. O personagem do WhatsApp só aparece quando a gente perde. Quando a gente ganha, eu tô aqui, eu tô feliz, eu não consigo parar de sorrir, pô. Eu tô muito feliz. A vitória foi muito boa, eu tô muito feliz com a vitória. Eu tô abraçado com a vitória. Quando a gente começar a falar um pouquinho mais de pontos positivos e negativos de jogo, a gente vai pontuar bem direitinho aí, uma corneta vai aparecer. Mas a gente ganhou o jogo, pô. A gente ganhou o jogo que eu achei que a gente tinha total confiança que a gente ia perder esse jogo. Eu tava muito pessimista em relação ao jogo de hoje, muito pessimista. Apoio total, mas, pô, ganhamos, e ganhamos bem, velho. Ganhamos bem. Eu achei que a gente ganhou bem o jogo. Não foi um jogo de sorte, não. A gente ganhou na bola, sabe? Então, é por isso que eu chego mais comedido, mas a gente vai contar aqui algumas coisas. Agora é reafirmar que o meu Ulysses Gilbert apareceu, tá? Finalmente. Agora sim, Caio Melo. Agora sim. Finalmente. E apareceu no momento da partida, né? O que definiu a partida foi a aparição dele. Ele e o Killebrew. Rapaz, jogadaça do Killebrew, tá? É um cara que chegou, acho que ele veio do Lions. Não foi? Se eu não estiver errado, ele veio do Lions. Era um special teamer lá também. Um cara importante para os special teams deles. Eu lembro também de alguns snaps dele no time titular, mas ele fez a jogada que a gente ganhou o jogo. Ele e o Ulysses Gilbert ali. Muito bem, cara. Muito bem. Quanto tempo que a gente não via um ponto de vindo dos special teams dessa forma? Acho que desde o ano de 2018, ou foi de 2019, que a gente não vê um punt bloqueado para voltar para touchdown. Desde o Tyler Matakevich, sem brincar. Foi o último foi... Teve um do Roosevelt Knicks. Não, de fato, o touchdown foi esse do Browns mesmo. E o último punt bloqueado foi do Knicks em 2018 contra o Falcons. Isso, Knicks. Eu quase ia dizendo bom Knicks aqui. É isso mesmo, do Knicks. Tô animado com os quarterbacks da próxima temporada.
Mas é isso, velho. A gente sempre conversa muito, todos os programas, e ressalta como o Special Teams faz a diferença, até em questão de retorno, né? Hoje a gente não foi muito bem no retorno, pelo contrário, eu achei muito mal a equipe de retornadores hoje, o Ray e o Cloud não estava no dia bom, assim como a cobertura defensiva também não estava no dia bom, a gente não conseguiu atrapalhar os retornos deles, eles retornaram bem contra a gente hoje, mas ganhamos o jogo numa jogada de Special Team. No final do jogo foram 7 pontos diferentes determinados por aquela jogada do jogo, então é todo o mérito para quem ganhou o jogo, que foi aí essa jogada espetacular aí do Special Team. Maravilha. Kaique, você quer começar um destaque geral aí sobre o jogo? Cara, acho que destaque geral mesmo vai para a defesa, né? De novo, segurou muito bem a partida mais uma vez, e como o narrador falou diversas vezes, se eles não tivessem segurado, seria muito difícil para o ataque conseguir voltar para o jogo, né? E aqueles pontos não teriam feito tanta diferença assim. Então acho que o destaque não tem como fugir disso. Defesa mais uma vez impecável, assim. É óbvio que tem hora que vai ceder jogada, cansa. Eles utilizaram no huddle por muitas vezes ali, isso quebra um pouquinho, mas mantiveram a gente vivos ali no jogo, e os ajustes, né? Aqueles ajustes de intervalo que o Tomlin fez diversas vezes na temporada, a gente já falou muito desses ajustes aí nos podcasts, que não pode ser assim sempre, mas, bem, começamos a temporada na base dos ajustes básicos ali para voltar. Contamos com aquela big play do Ulysses Gilbert no Special Teams, mas meu destaque geral mesmo é defesa. De forma individual, assim, eu gostei muito do Minkah hoje. Foi um cara que impactou muito dentro da defesa, né? Tirando ali o front seven, ele causou um impacto muito grande, tava em todo lugar. Teve uma hora até ali que shades de Troy Polamalu, que ele surgiu do nada do backfield, pegou o running back praticamente em cima da linha de scrimmage, foi bem bacana e segurou a jogada. Foi, no geral, assim, eu diria que foi um jogo bom, guardadas as devidas proporções do que o ataque não nos proporcionou no primeiro tempo. Perfeitamente. Ricardo Rezende, seu destaque inicial nessa partida. Acho que você falou destaque inicial. Acho que hoje irei destacar vários nomes. O Tony tá falando agora, se quiser botar ele de fundo, tá dando uma entrevista agora sobre o jogo, mas eu vou começar claramente com a defesa, que a gente já sabia que se a gente tivesse qualquer chance de vencer o jogo, é até clichê falar que passaria pelos braços dela. Mas pela maneira como jogaram, pela maneira como se portaram contra o segundo melhor ataque da última temporada, um time que, fora derrota na final de conferência contra o Chiefs, não perdia, principalmente em casa, há muito tempo. Há muito tempo o Bills não perdia em casa. O Bills é jogar lá em Buffalo, todo mundo sabe que é um dos ambientes mais hostis que tem na NFL hoje. E a gente enfiado dentro do buraco, perdendo por 10 pontos, a gente foi lá e conseguiu reverter esse placar. Até como o Danilo destacou no intervalo, o número que o Kozora trouxe. Os Steelers nunca tinha virado um jogo na era Mike Tomlin, perdendo por 10-0. Então anotou 23 pontos para poder fazer isso. E a defesa, no início do jogo, principalmente, quando o ataque estava muito fora de ritmo, o ataque estava horroroso, a defesa estava lá a todo tempo. Primeira campanha, o Bill já estava ali na linha de quase 25 jardas, conseguiu segurar, e foi assim o segundo tempo todinho, primeiro tempo todinho, perdão, o ataque inoperante e a defesa segurando, TJ Watt, sack, forçando fumble, Melvin Ingram, impecável o jogo todinho, Alex Highsmith, teve seus bons momentos, Ken Hayward e o Alu no meio da linha defensiva, amassando todo mundo, e a linha do Bills, ela é muito boa, lá o Mitch Morse, o Hawkins, e até destaquei no meio do jogo no Twitter, o Bills tinha que segurar em todas as jogadas, o Bills tá fazendo holding em todas as jogadas, usando aquela máxima de que, se eu segurar em todas as jogadas, o juiz não vai apitar em todas, e é claro que não iam marcar em todos os lances, porque simplesmente não estavam dando conta do pass rush do Steelers. A gente não estava mandando blitz, a gente conseguia chegar com a pressão boa dos outside linebackers da nossa DL, uma maravilha. E aí, por consequência disso, a gente estava com a linha defensiva, um cornerback, uma secundária muito bem em campo, muito bem postada mesmo. Jogadores, novos nomes, o Trinol apareceu no jogo muito bem, apareceu no final do jogo, uma escolha de 7ª rodada, justificando o hype que o Tomlin e o Butler estavam com ele nessa semana. O Cameron Sutton, uma estrela, como o Caio falou no nosso QG, uma estrela em ascensão, jogou muito, muito bem.
Nossa defesa foi maravilhosa. É isso, enquanto o Mike Tomlin troca ali a coletiva, o meu destaque inicial do jogo é exatamente o que o nosso sistema de pressão front seven fez em cima do Bills, a quantidade de holdings que foram marcados e a quantidade que não foi marcado, a pressão extremamente consistente, mesmo sem Stephon Tuitt, destaca bem o Deco, que é um jogador que alinha ali pela DL e vai constantemente para pressão. Mesmo assim, o time estava muito bem, a rotação que há quanto tempo a gente espera ter um outside linebacker 3 para ficar fazendo essa rotação e ter sempre esse corpo descansado. Você podia tirar TJ Watt do campo, você podia tirar Alex Highsmith do campo, Melvin Ingram sempre que entrava estava fazendo pressão, então conseguir rodar isso daí, há quantos anos a gente pede esse conceito e funcionou numa primeira partida contra um time que claramente é um dos melhores da conferência mesmo, é só ver o desempenho que eles tiveram nesse jogo. Muito feliz com esse momento. Vamos lá, deixa eu começar com você, Kaique. A gente tá em vitória, vamos começar por positivos, vamos para jogadores. Quem te chamou a atenção nesse jogo? Bom, eu até falei, queimei a largada ali atrás, falei do Minkah, né? Mas vou com outro nome também que se destacou e apareceu muito bem em algumas determinadas situações, que foi o Sutton, que vocês acabaram de mencionar, né? É impossível passar batido como o Sutton jogou hoje, como ele apareceu muito bem ali. 2 pass breakups dele que foram, assim, tipo, muito bons. Aquele tackle numa quarta descida bem bizarra, uma jogada muito bizarra que o Bills tentou fazer ali já na reta final do último quarto. E o Sutton tava ali para pegar ele atrás da linha e deixar a gente numa posição ótima de campo. Então, para mim, hoje, o destaque positivo assim, individual, eu vou com o Sutton, além do Minkah. É isso. Caio, seu nome é positivo aí nessa partida. Cara, eu ia falar de Cam Sutton. Todo mundo sabe que eu sou muito fã dele, né? Desde sempre, desde antes dele ser draftado. Já que o Kaique foi ele que o Ricardo destacou o nome dele, vou destacar um cara que, pra mim, eu não sabia se ele ia ter tanto impacto no time, na defesa principalmente, e hoje pareceu que ele tava jogando assim, com a maior liberdade do mundo para acabar com o adversário. Melvin Ingram. Que partidaça do Melvin Ingram. Cara, ele pressionou muito o jogo inteiro o Josh Allen. Como vocês destacaram, não é uma OL ruim, é uma OL muito boa. A OL do Buffalo Bills é muito boa, apesar deles não terem um bom jogo corrido. Protegendo o Josh Allen, eles fazem um trabalho muito além de só ser competente, é um trabalho muito bom. E ele teve uma partida fenomenal, cara. Eu acho que ele sofreu um hold, foram 2, não tenho certeza. Ele aproveitou de uma coisa que ele fez o Joey Bosa se aproveitar no Chargers, que foi o fato dele estar recebendo muita cobertura dupla. De um lado, você acaba não tendo espaço suficiente para cobrir os dois outsides, os dois edges, no caso, né? E até de tipo, questão desse tipo. E a gente viu também o Bud Dupree se aproveitando muito disso ano passado. Esse ano, o Melvin Ingram já mostrou que, se o Alex Highsmith não mostrar que é capaz de pressionar tanto quanto ele vai amassar. Ele vai ser o titular desse time. Ele jogou muita bola. Eu fiquei surpreso, porque eu vi um cara... Eu não vi queda de nível da defesa sem o Bud Dupree. No caso, pós-Bud Dupree ano passado, a gente viu que a defesa caiu no pass rush. Caiu em pressão no quarterback adversário. Caiu. Com o Highsmith ainda não chegando em alto nível, teve uma queda que toda a defesa sentiu. Esse ano começou como se estivesse no ano passado. E o Melvin Ingram faz muito parte disso. Foi uma partidaça do Melvin Ingram. Eu queria destacar isso aqui, porque isso é muito possível. É um cara que a gente conseguiu muito barato. É um cara muito experiente, com muita história na liga e que só tem a acrescentar esse time, tá? Só tem a acrescentar. Ele é muito bom, um jogador muito qualificado. Perfeitamente. Gostei demais também de Ingram, mas enfim, eu destaquei o setor inteiro. Ricardo, traga pra gente fazer essa rotação aí. Vou com o meu menino, já tô adotando ele, né? O Trey Norwood, meu menino Trey Norwood jogou muito bem hoje. Começou como titular. Eu até pensei que, quando eu vi o Ahkello Witherspoon inativo pro jogo, pensei que o Steelers iria com o Hayden e o James Pierre por fora, com o Sutton saindo na níquel. E a gente viu o Trey Norwood começando o jogo saindo na níquel, tendo essa confiança do Tomlin e do Butler. Não me recordo de ver um rookie de 7ª rodada com esse impacto. A gente tem 2 esse ano, né? O Trey Norwood e o Presley Harvin, que teve um bom punt, mas oscilou um pouco, também teve um pouco de dificuldade, mas isso não veio um caso agora.
Trey Norwood, ele entrou muito bem. No final do jogo, desviou muito bem um passe em direção ao Emmanuel Sanders, um cara muito técnico, um cara que pode vir a ser esse jogador. Assim, o Danilo falou muito bem, a gente tava buscando um terceiro pass rusher por tantos anos que a gente botava Anthony Ticklo, sei lá, Oladeni, Tuzai Skipper, que tinham seus momentos, o Tuzai Skipper, o Oladeni, mas não eram jogadores de quilate. Consistência. E você agora tem o Melvin Ingram para fazer a especialidade dele, que é botar pressão no quarterback. Se for ver todos os snaps que o Melvin Ingram teve, eu tenho certeza que 99% era indo para cima do Josh Allen, não era para ficar descendo na cobertura, nem invenção de nada, que a gente via isso muitas vezes acontecendo aqui em Pittsburgh. Então você tinha o Melvin Ingram descansado para poder botar pressão. Mas não é o cara que eu vou destacar novamente, que eu tô me empolgado mesmo com ele. É o Trey Norwood, que é esse cara que também estava buscando ter, que a gente botava em outros anos, sei lá, o Sean Davis entrou na fogueira logo no ano de rookie, uma escolha de segunda rodada, e que não entrou tão bem quanto o Trey Norwood entrou hoje na fogueira, e foi sendo uma escolha de sétima rodada. Tentar botar lá, sei lá, o Jordan Dangerfield para fazer essa função e nunca dava muito certo. Agora a gente parece ter no Trey Norwood essa primeira impressão bastante positiva. Vou ficar com ele. Isso principalmente contra um grupo de recebedores que não é fácil do Bills, né? Exato. Stephon Diggs, o Cole Beasley, o próprio Gabriel Davis, Emmanuel Sanders, teve umas jogadas incríveis. Achei que ele ia castigar a gente hoje em alguns momentos ali, viu? Falei, não acredito, logo esse cara. Quando aquela recepçãozinha na beira do campo, pra mim era o símbolo de que agora vinha pra atropelar, bicho. Atropelar. E ele foi bem contra o jogo corrido também, tá? O Trey Norwood tava muito ligado, ele teve, acho que um tackle atrás da linha de scrimmage numa jogada que foi um passe lateral. Não lembro com quem ele fez, acho que foi no Cole Beasley, ainda no primeiro quarto. Ele fez um tackle fenomenal no backfield, muito bom. Cara, o Trey Norwood, a gente achou que a gente ia começar a temporada com o Anthony Brooks, essa posição ficou em aberto, depois a gente achou que a gente ia ver o Cam Sutton sendo chutado pro meio e com o James Pierre entrando no jogo, e a gente viu o Trey Norwood dar conta do recado. Isso foi muito positivo, porque foi um jogo muito difícil. O schedule dos Steelers é muito difícil, então a gente vai precisar de muitos jogadores de alto nível para fazer essa rotação. E a gente está vendo profundidade no elenco, e na defesa principalmente é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu destaco muito positivo. Estava falando aqui o Melvin Ingram, um dos melhores do jogo, na minha opinião. Em teoria, ele é o terceiro outside linebacker do time, do Alex Smith. Então, profundidade, cara, profundidade no elenco, muito bom. Porque, como você falou, né, tipo, tem momentos que a defesa ela vai atuar mais. A gente já viu que o ataque no momento tá faltando consistência. Então, se você ficar ali o tempo todo pesando no TJ Watt, principalmente, né, e no Highsmith, cara, tem hora que não vai dar, os caras não vão conseguir acompanhar, a gente vai ficar tomando aquelas corridas no meio ali, igual a gente tava tomando, aquilo vai entrar. Então, você ter esses caras crescendo nesses momentos e podendo estar fazendo uma rotação maior, isso ajuda muito em momentos em que, né, a defesa tá sendo empurrada para trás aí, a gente sabe que isso vai acontecer, mas vai ter fôlego para conseguir segurar. Isso aconteceu pelo menos umas 2 vezes hoje ali, mostrou bem isso, né, como essa rotação ela vai ser importante pra gente nessa sequência. Exatamente. O meu destaque também estaria na defesa, mas eu vou puxar um nome de ataque aqui, que não é um jogador, é Matt Canada, na verdade. Eu sei, o ataque do Steelers foi bem inoperante, no mínimo metade do jogo. Mesmo quando o Steelers começou a pontuar, ainda foi um negócio meio amarrado, tá, em vários momentos. Mas é a primeira vez que eu vejo um motion antes do snap de left tackle, bicho. O left tackle tava alinhado depois do right tackle, e aí tem um sinal no ataque, ele volta pro lugar dele, vem um tight end pro lado de cá, passou Juju correndo na frente do Big Ben antes do snap, e a jogada foi pro running back, sabe? Então misturou tudo, muitas vezes tentando confundir a defesa do Bills. Até a defesa também fez muito isso. TJ Watt tá posicionado atrás de uma linha de 3 na DL, aí ele vem pra esquerda, os caras automaticamente já dão uma movimentada pra direita pra fazer a linha ofensiva do Bills ficar pensando, reajustar os ataques e tal. Então muita coisa de movimentação foi sendo feita. Charles Davis, o comentarista do jogo, destacou muito movimentação de linha ofensiva. A gente vai voltar a falar de linha ofensiva, mas já que o destaque tá para Matt Canada, que é bola saindo muito rápido e a linha, 2 ou 3 jogadores seguindo na frente para abrir o espaço, sabe? Já buscando o segundo nível. Eles sabiam que se eles ficassem muito tempo paradinhos ali tentando o bloqueio, não ia dar muito certo. Então, solta rápido, deixa esses caras avançarem rápido e aí a gente vai conseguindo mais coisas. Esse tipo
tipo de motions, esse tipo de noção, de movimentação, de OL, de DL também, que foi incluída na história. Acho um destaque muitíssimo válido para esse jogo. Danilo, eu ia fazer um destaque também relacionado à comissão técnica, que é por pura coincidência, foi coincidência mesmo. O Josh Allen está dando entrevista agora. Ele deu uma declaração aqui que vai de encontro com um destaque que eu ia falar agora. O Josh Allen, enfim, os jogadores do Bills de forma geral, comentando que tiram o chapéu para a defesa dos Steelers e pelo plano de jogo que a defesa teve. Conseguiu deixar ele doidinho dentro de campo. E por que eu ia destacar isso? Porque eu ia destacar justamente o plano de jogo da defesa. A gente sabe que o Josh Allen tem um braço mortal, poderosíssimo, infalível. O braço do Josh Allen é uma coisa maravilhosa, de outro mundo. E, ao contrário de outros anos, por isso que é importante a gente chegar com a pressão só com os 4 que estavam na frente. A gente não estava mandando blitz toda hora com o Mike Hilton, não estava mandando níquel em blitz, nem nada. Ou seja, a gente conseguia deixar o Edmonds e o Fitzpatrick com fundo muito bem protegido, encurtar o campo pro Josh Allen, e por isso que ele vai fazer aqueles passes curtinhos pro Diggs na lateral. Teve bola pro Dawson Knox, mas o Diggs é que mais castigou mesmo. E tava tudo bem pra gente ceder esses passes curtos, que eu não passei lá 7 jardas, 6 jardas. Não era o suficiente muitas vezes para o first down. E aí o Josh Allen fazia o dropback, olhava pro fundo, via que não tinha ninguém. Tinha que olhar pro passe curto. Só essa olhada, muitas vezes, já é o suficiente para pass rush poder chegar, a secundária poder se armar muito bem e neutralizar o Josh Allen. Então, dentro do que o Steelers podia fazer, a comissão técnica, impecável. A gente critica muito, mas vale, quando eles acertam, vale dar o destaque. Segurar o Bills para 16 pontos, sendo no segundo quarto, quantos? Basicamente. 6? Nossa, 2 field goals. Gigantesco. Gigantesco, e até as bolas longas que Josh Allen tentou, tinha e quase sempre 2 jogadores em cima do alvo, e aí a recepção tava muito difícil. Sim, o Bengals venceu. Eu acabei de ver isso. Uma pena. Mas acontece, né? Eu acho que o Bengals a gente não. Eu acho que a gente não tem que estar se preocupando com a divisão agora. Eu acho que a gente tem que se preocupar, fazer o nosso, pelo menos essas 5 primeiras rodadas, que são loucura, né? Maluquice, né? Acho que a gente pega o Packers, a gente pega a Kansas City aí nesse meio período, então. Kansas City é no final. É no final? Então. Vegas. Cara, tem Bengals e Packers. Deixa eu já abrir aqui. Vegas na 2, recebe o Bengals, são 2 jogos em casa, na 3, em Green Bay, Broncos e Seattle. E assim também, gente, tem que lembrar que o Bengals estava ganhando até, acho que com uma certa folga ali, e acabou tomando empate ainda e tudo. Eu tava acompanhando o jogo de relance aqui. No jogo eles viram ganhar. O Minnesota jogou muito mal, pelo que eu acompanhei aqui, o Minnesota jogou muito mal. Sim, eles foram buscar no final, o Minnesota foi buscar no final ali, o Bengals não conseguiu segurar e agora conseguiu ganhar no overtime, mas então assim, nada muito impressionante por hora. Por mais que eu deteste o Bengals, querendo ou não, de certa forma é muito legal pro Joe Burrow, né, cara? É muito legal pra ele, é um cara que vem de lesão muito séria. Eu sou um cara que sou completamente contra quem torce por lesão, não torço por lesão, pelo contrário. E é muito bom ver ele voltando. Ele voltou, pelo que eu vi, ele jogou muito bem hoje. Voltou legal, bem, que a gente consiga sacar ele várias vezes daqui a 2 semanas. TJ Watt cuida dele tranquilamente. Tudo na limpeza. Aí fica a pergunta. Casa, né? Fizemos basicamente 2 rodadas de destaque e muito disso foi pra nossa defesa. Alguém fica como destaque positivo do ataque pra vocês? Acho que posso falar? Vai lá, Caio. Posso? Cara, pra mim, o melhor jogador do ataque hoje foi o nosso center, Kendrick Green. Partidaça. Achei uma partidaça dele. Muito focado, muito concentrado. Não vi ele cometer nenhum... É o primeiro ano dele como center. Ele tá começando a primeira partida. O que a gente acabou vendo na temporada passada? Um center cometendo um erro na primeira jogada do jogo. Esse ano a gente não viu nenhum erro do center. Eu achei ele muito bem na partida, muito bem. Ele tava jogando contra um interior de linha defensiva muito focada. O Ed Oliver é um monstro. A gente viu ele, inclusive, acabando até com o Trey Turner em algumas jogadas do jogo. E ele tava lá muito bem. As boas corridas do Najee Harris hoje vieram muito dele ter sido prolífero, indo muito bem em abertura de espaço ali por meio da defesa, do Bills. Achei ele muito bem no jogo. E seria aí meu destaque positivo, porque é um cara que eu tava com um pé atrás, não vou negar. Todo mundo sabe aí no grupo, eu vinha sempre com o pé atrás dele, eu não gostei muito dele na pré-temporada. Ele foi muito bem hoje, foi um cara que eu vi um avanço e vi coisa muito positiva. Acho que o Dodson também fez uma boa partida.
eu acho que o pessoal vai destacar coisas melhores também desse ataque do que eu, mas eu fico com o Kenyon Green, com certeza. Pra mim ali, cara, eu gostei muito do que eu vi do Juju em algumas horas. Ele funcionou muito bem como aquela bola de segurança em momentos cruciais, assim, e pra mim é um nome que dá pra destacar, porque em diferentes momentos da partida ele apareceu muito bem e tirou a gente de situações complicadas ali. Eu fiquei assustado porque ele tomou uma, acho que no primeiro tempo ainda, igual a que ele tomou do Bengals, lá de Von Bell, que ele tá com a bola meio quase na recepção e toma uma segura e a bola voa. Eu achei que aquele fosse ser um fumble, inclusive, mas ele não tinha completado a recepção ainda. Me assustou, mas regra geral, sim. Ele segue, inclusive, não é novidade, nesse papel de ser uma segurança para a terceira descida ou para bolas mais difíceis. Você tem algum positivo do ataque, Ricardo? Eu ia falar do Matt Canada, e pode ser até um pouco contraditória pelo que eu já falei do início do ataque aqui, mas eu gostei de forma geral das execuções de jogadas do ataque. Era algo que a gente não vinha muito bem isso, parecia que era um ataque, um Deus nos acuda nas temporadas com o Randy Fitch, né? E as jogadas elas vinham sendo muito bem executadas, talvez não dentro do resultado que a gente gostaria, mas a gente estava conseguindo chegar com facilidade no segundo nível da defesa e alguns lances. Passe curto pro Deontay Johnson. A gente chegava, tinha bloqueio para ele poder andar, ter espaço do Shooks, do Kendrick Green, do Trey Turner, de Moore, da linha ofensiva como um todo. Os wide receivers ajudando no bloqueio. E não eram bloqueios aleatórios, assim, bloquear. Aqueles bloqueios com objetivo, podemos dizer. Então eu considero que o ataque teve bons momentos executando jogadas. Eu gostei da linha ofensiva também, apesar da dificuldade que ela teve de forma geral em abrir muito espaço para o Najee Harris poder correr, mas teve bons flashes, sabendo-se que temos uma linha ofensiva com 2 rooks, um escolhido na segunda rodada e um escolhido na 4ª rodada em campo, e dentro do possível, acredito que a gente saia pelo menos hoje sem muitos pontos a criticar, podemos dizer, mas reconhecendo que tem oportunidade ainda e sabendo que eles vão trabalhar bem também. Acho que a gente poderia ter usado um pouco mais o Pat Freiermuth. Quando apareceu no jogo, apareceu muito bem mesmo. Tanto o Deontay Johnson quanto o Claypool tiveram 2 jogos e 2 momentos maravilhosos. Deontay Johnson, principalmente, fez essa recepção para touchdown incrível. O Claypool, uma situação de terceira descida. No final do jogo, a gente precisava de um first down, ele apareceu, saiu até lesionado, mas acredito que esteja bem, não foi dado nenhum destaque com relação a algo negativo vindo do Claypool. Então, Ricardo, o Claypool forçou também 2 pass interferences que foram faltas, tá? 2 sim, importantíssimas no jogo, então acho que tem que destacar porque vai além dos números que ele botou em campo. Teve aquelas 2 recepções espetaculares dele na sideline, que parece que ele tá se tornando esse cara aí pra sideline, né? Pro Big Ben, mais pra passe 50-50, porque ele tem a altura, ele tem a estatura e tem a impulsão e as boas mãos para descer com essa bola quase sempre. Além disso, ele ficou diversas maneiras, diversas situações de jogo no 1 para 1, até com o Levi Wallace, e conseguiu forçar faltas. E o Levi Wallace é um bom corner do Buffalo Bills. Quem acompanha o Buffalo sabe que ele é um bom corner com a camisa 39, e o Claypool teve excelentes momentos contra ele no jogo. Então, é um ponto muito positivo, é um cara que está no segundo ano dele. Eu acho que a gente tem um ataque com muita competitividade na posição de wide receiver, mas a gente vê a evolução do Claypool, e foi um jogo pra gente grande hoje, e sempre que a gente precisa dos nossos receivers, os 4 apareceram muito bem no jogo, incluindo o James Washington na conta. Pros wide receivers, Juju, 4 passes de 8, 52 jardas, Claypool 3 de 5, 45 jardas, Deontay Johnson 5 de 10, 36 jardas, mais um touchdown, Pat Freiermuth 1 de 1, 24 jardas, Eric Ebron 1 para 2, 19 jardas, e James Washington 2 para 2 e 10 jardas. Ainda tiveram 3 passes para Najee Harris, que recebeu 1 para 4 jardas, e Zach Gentry perdeu 2 jardas no único passe que ele teve. Foi um Pelo menos essa jogada aí, né? Se vocês lembram, o Big Ben tacou, recebe aí, ou então joga essa bola pro chão. Foi um dump. Coitado do Najee Harris.
teve. Não, eu tô falando do Gentry, safadíssimo. Ricardo. Do Gentry, O Nagy também, o Nagy sofreu nesse jogo. Muita gente falando, eu vi muita gente falando mal do Nagy. Cara, o Nagy sofreu demais esse jogo. E eu repito, a defesa do Buffalo é uma defesa muito boa contra o jogo corrido. Muito boa. O interior da linha é bom, mas eu vou destacar uma coisa aqui que eu vi no jogo, que com certeza muita gente viu, mas a partida dos dois linebackers do Buffalo Bills, tanto o Matt Milano quanto o Tremaine Edmonds, principalmente o Matt Milano, foi fenomenal, cara. O Matt Milano jogou pra caramba. Jogou muita bola mesmo. Tiveram jogadas que o Nagy, se não fosse o Matt Milano, o Nagy ia quebrar pra ganho de 30, 40 jardas ou até touchdown. E o Matt Milano foi lá e parou ele. Teve uma recepção, acho que no meio do campo que o Nagy recebeu, acho que foi a única recepção dele no jogo. Ele virou pra ter um ganho grande de jardas e o Matt Milano parou ele muito rápido. Então, não foi um jogo comum, não foi um jogo típico pro Nagy. Eu tive essa impressão, porque foi contra uma defesa terrestre muito boa e com uma dupla de linebackers muito forte contra o running back. Então, eu não vejo como destacar negativamente o Nagy para hoje, principalmente com o OL não conseguindo abrir todos os espaços para ele. Realmente teve muito mérito da defesa de Buffalo. Perfeitamente. Tem um destaque que não é exatamente individual, a gente positivo ainda, a gente falou razoavelmente de ataque aqui, que é para special teams, né? Precisa muito ser ressaltado, embora o jogo tenha começado terrível para os special teams, com aquele retorno permitido lá de kickoff para muitas e muitas jardas. O jogo terminou numa nota extremamente positiva para os special teams. O jogo foi selado pelos special teams, com um punch bloqueado por por Miles Killebrew e retornado para touchdown por Gilbert. Então, precisa ficar a nota positiva. Vocês lembraram aí da jogada do punch bloqueado. É sempre bom dar esse destaque aí. O Mike Tomlin falou que essa foi a splash play que o time estava precisando e que muita gente esquece que o special team também pode ter a sua big play. Muita gente só deposita sempre as suas esperanças que um TJ Watt, Big Ben vai tirar um coelho da cartola, mas o special team também tá lá para isso e conseguiu. De vez em quando essas questões aí não vem do que a gente espera. Infelizmente veio do special team. Maravilha, vocês ainda tem algum nome aí na lista como destaque positivo? Acho que não, né? Passamos por tantos nomes nesse jogo de hoje. Vamos fechar nesse aspecto. Vamos então para negativos. Tá? É justo nesse momento a gente criticar a partida que teve Chuks Okorafor, Ricardo? O Chuks é um caso meio complicado, né? Ele é sempre um projeto, então, por ser um cara extremamente experiente, por um cara já ser um cara mais experiente, não falar extremamente, ele tá no 4º ano, o último ano de calouro dele, ele já deveria estar em outro patamar, e mesmo ainda não chegou nele, ainda não passa segurança. Então, vale sim falar do Chuks. Por muito tempo, eu tive muita ressalva de falar um projeto, mas acho que já acabou, já passou dessa fase do Chuks. Ele veio da temporada inteira como titular e mesmo assim hoje ainda teve suas dificuldades. Então sim, vale destacar o Chuks negativamente. Então traga um outro nome seu na sua lista aí, Ricardo. Você tem algum negativo? Mesmo em vitória a gente analisa um pouquinho mais, né? Eu vou... Talvez eu... Não sei, né, como vai ser a reação do pessoal, mas eu vou botar o Big Ben como destaque negativo do jogo hoje. Acho que o Big Ben teve alguns momentos de oportunidade. Início do jogo teve um passe pro Deontay Johnson que era para ele acertar e o Deontay Johnson ganhar 20 jardas por baixo e o Deontay Johnson deu um baile no Tre'Davious White. Big Ben errou. Teve 2 passes pro Najee Harris. Um deles, Big Ben parece ter saído até um pouco irritado. Não sei se com o Najee ou se com ele mesmo, que não conseguiu conectar para poder fazer a recepção. Então, acredito que o Big Ben seja um nome aqui, e ele até tá dando entrevista agora, agradeceu ao time pela vitória, que foi uma vitória geral, enfim, e que falou do vento, mas não quer usar isso como uma desculpa para ele. Então vamos ver o Big Ben, que já tinha dito essa semana que o início não ia ser bonito, não. Ele falou que o início não ia ser bonito, mas que vai pegando ritmo, então vamos ver como é que ele se desenvolve. O Big Ben geralmente não começa a temporada tão bem assim. Ele deu uma entrevista agora, tá dando entrevista agora, na verdade, do Big Ben, e aí ele falou que
tá orgulhoso pela maneira como terminou o jogo, mas não está satisfeito com o desempenho dele, que somente no final do jogo não gostou de ter que devolver a bola para o Bills, que já era para ter matado o jogo ali com a última posse que o Steelers teve no ataque. Eu achei que o time fosse correr mais naquela situação ali, gastar mais o relógio, entrar focado em relógio. Eu também. E, assim, eu achei que o time... tô tocando o sino aqui da igreja perto de casa. Perdão aí, pessoal. 6 horas, Ave Maria, daqui a pouco sobe aqui também. Exatamente. O Najee teve algumas carregadas muito boas no segundo tempo, tá? Foram muito boas. O ataque parecia ganhar ritmo no jogo corrido. Eu não consigo concentrar com esse assim. Então, oremos. Oremos. Mas, principalmente com o momento do time, o time pegou o momento. O momento estava todo do lado. O ataque tinha virado o momento no jogo. Isso estava claro. Teve conversão de terceira descida que meu Deus do céu, como é que a gente conseguiu isso? Então, eu achei realmente que a gente ia pegar aquela última posse ali e ia queimar o relógio. Ia ter duas corridas por descida, mas talvez isso esteja até uma mensagem subliminar nisso. Talvez não tenha ainda uma confiança tão grande nessa OL, principalmente contra quem a gente estava jogando, para tentar ali um pounding mais pesado contra o Bills. Eu acho que foi, por incrível que pareça, de certa forma, lançar a bola foi uma chamada conservadora, porque hoje correr com a bola é tão incógnita pra gente que a gente não sabe o resultado, a gente não sabia se a gente ia conseguir os avanços que a gente conseguiu. Juju, Claypool. Então, de certa forma, foram no que sabem que funciona. Então, não condeno, não julgo, mas confesso que gostaria de ter visto mais de ousadia no jogo corrido. Vai ter jogo que a gente vai estar na frente do placar, acho que nas próximas semanas, e que a gente vai ver mais do nosso jogo corrido. Mas, por enquanto, eles foram no que eles se sentiam seguro, e foram no passe pro Juju, no passe pro Claypool mais aberto. Até terceira descida eu vi eles chamando um passe pro James Washington, né? Então, acho que vai ser isso aí. Na dúvida, o conservador da gente hoje é passe curto do bem para quem estiver mais perto dele. É interessante que a rotação de wide receivers, várias vezes você vê wide receiver 4 sendo chamado e tal, do Steelers é simplesmente tira o tight end, coloca um tight end, tira um running back, coloca outro running back, chama uma jogada para um running back e tal. A rotação ofensiva é bem leve no Steelers, até porque nesse jogo teve pouco snap ofensivo, né? Teve até um ponto positivo que me ocorreu agora, que é a distribuição de jogadas. Ben tentou 32 passes e o time tentou 21 corridas, sabe? Isso ajuda muito, né? Depois da abertura lá de Cowboys e Buccaneers, que tanto o Dak quanto o Brady tentaram mais de 50 passes, ou pelo menos 50 passes, eu fiquei assustado achando que o Steelers ia voltar a fazer essa mesma execução, mas desde a primeira jogada já foi entregada para Najee Harris, ali já foi, ok, o Steelers sabe o que tá fazendo, pegou um calouro pra correr e é ele que vai correr mesmo. No entanto, um destaque negativo é para o sistema de jogo corrido, que não estava conseguindo abrir com consistência os espaços que precisava. Najee Harris até tinha oportunidades no sentido de que ele quebrou muitos tackles. Acho que foi você, Caio, que trouxe a informação de que tinha ganhado 150% a mais de jardas depois do contato no primeiro tempo. Mas fui eu mesmo. Eu destaquei isso. Depois durante o debate lá no QG. Pois é, muito mais jardas depois do contato do que durante o contato. Ele acabou com 16 corridas, 45 jardas, só que essas 150% a mais era de um total de quê? 7 jardas em 6 corridas, uma coisa bem ridícula assim. Então, difícil sobreviver assim, cara. O Steelers precisa melhorar esse sistema de bloqueios para o jogo corrido. E isso acabou dando uma impressão bem negativa assim no começo. A gente viu o screen funcionando hoje, né? Com bloqueios bons. Por isso que eu acredito que a gente vai conseguir dar jeito nisso. Eu também acho. Eu acho que a gente vai conseguir. O Screen Pass não funciona em Pittsburgh há anos, Ricardo. Há anos a gente viu o Screen. E eles sempre forçaram muito, desde o Todd Haley, que a gente tenta fazer o Screen Pass funcionar e não funciona. Hoje funcionou, o Screen Pass funcionou. Acho que um com o Deontay e outro com o James Washington, até quando o Deontay machucou. O James Washington entrou e conseguiu uma boa jogada no Screen Pass. Então, se começar a consertar o Screen, não duvido que consigam consertar os bloqueios pro jogo corrida, porque o Screen depende
muito dos bloqueios dos OL, dos jogadores de linha ofensiva. E eles foram bem na jogada. Inclusive, o Kendrick Green tava em todas, cara, em todas. Impressionante. Snap já tava lá bloqueando no segundo nível. Eu fiquei impressionado com ele hoje. O que me chama a atenção do Kendrick Green é que ele já tinha muito essa mentalidade mesmo. Isso foi destacado na época do draft, que ele ser um cara bastante físico, bastante, entre aspas, violento. E se você for rever o jogo Kendrick Green, ele sempre finaliza os bloqueios dele. Ele sempre tá no chão se atracando com o cara no final da jogada. Ele sempre faz questão de derrubar o cara, deve entrar na mente do cara também. Isso é o que o OL tava precisando desse espírito, né? O OL parecia que temporada passada tava meio caidinha, meio derrubada, e essa renovação parte muito dessa mudança de mentalidade também. E aí, como a gente tá falando de linha ofensiva, eu tenho um destaque negativo na linha ofensiva. Para mim foi o Trey Turner. O Trey Turner, ele é o cara para ser... Ele é o veterano da linha ofensiva, um cara que já tem uma certa história na NFL, já foi 5 vezes Pro Bowl, chegou pelo menos com um bom currículo aqui. E teve um lance que eu até briguei com o Caio no QG na hora, e foi o Trey Turner, que... Eu vi errado. Foi o Trey Turner mesmo. Obliterado pelo Ed Oliver, assim, vergonhosamente obliterado pelo Ed Oliver, e foi pegar o Najee Harris atrás da linha de scrimmage. E no lance seguinte foi uma pressão que ele também cedeu pro Big Ben, Trey Turner. Talvez você espera isso de um cara que tá chegando agora, como o Demu, o Kendrick Green. O Kendrick Green não comprometeu. O Demu só teve um lance complicado, que foi aquele fumble forçado em cima do Big Ben, que ele conseguiu recuperar a bola. Mas o Trey Turner, ele saltou os olhos hoje com essa dificuldade. Esperava um pouco mais dele, ele ser realmente aquele cara de segurança no time. Se a gente não viu. Todo mundo vendo o Browns aí. Eu fui cima do Chiefs, né? Eu também tô vendo. Chiefs, eu também tô vendo aqui. Eu vi aqui do lado do Chiefs mesmo. O pior é que não. Browns eu não tô assistindo. Chega na temporada com muito hype, né, cara? Eles estão fazendo juiz a isso. Só não sei quanto isso vai durar, mas vamos ver, né? Ele no plantel, todo mundo sempre soube, desde, sei lá, 2018, 2019, todo mundo sabe o poder desse Browns ainda no plantel, no papel. Agora ganhar alguma coisa, vamos ver se eles vão ganhar alguma coisa, né? Vamos ver se eles ganham alguma coisa. Caio, você tem mais destaques negativos que você quer fazer? Acho que o Trey Turner era um ponto importante, já foi falado, o Chuks. Sim, lembrei. Um cara que eu não gostei da partida dele hoje, achei ele perdido, da defesa, é o Devin Bush. Não gostei da partida do Devin Bush, achei ele não exatamente perdido, ele tinha até boas leituras, em algumas jogadas ele estava muito bem, mas eu achei, qual é a palavra? Fora de ritmo, talvez, justifique isso, porque ele está muito tempo sem jogar. Ele, mesmo tendo jogado a pré-temporada toda, ainda mostra essa falta de ritmo de futebol americano. Fisicamente, ele aparenta estar perfeito, em condições normais que a gente sempre viu o Devin Bush. O Devin Bush é um cara que sempre mostrou a capacidade dele de fazer big plays, e ele começou a temporada passada já mostrando isso também, até se lesionar. Ele vinha muito bem na temporada. Esse ano ele não mostrou isso na pré-temporada, tudo bem, a pré-temporada não mede nada. O ataque na pré-temporada foi fenomenal, a defesa deixou a desejar em alguns pontos, e começou a temporada aí a defesa fenomenal e o ataque muito fraco. Então, eu confesso que eu só não quero enxurrar ele de crítica, porque ele tá voltando de uma lesão seríssima, ele rompeu o ligamento do joelho, não é fácil voltar dessa lesão, mas foi uma partida que eu vi ele perdido em alguns momentos, até perdendo equilíbrio em jogadas de jogadores que não são mais rápidos que ele. O Devin Singletary não é mais rápido que o Devin Bush. O Devin Singletary correu, sei lá, 4.7, 4.6 no Pro Day dele, e o Devin Bush correu quase 4.3. O Devin Bush estava perdendo na velocidade pro Devin Singletary, sendo driblado com muita facilidade, recebendo juke ali na frente dele, ele não conseguiu, perdendo o equilíbrio, caindo até para trás em algumas jogadas. E não é típico do Devin Bush. É um cara muito rápido, que sempre teve muito equilíbrio, muita agilidade. Então fica esse destaque negativo, mas com esse asterisco, né? Um cara que tá voltando de lesão, então pra gente ter calma com ele também. Eu sei que às vezes eu até critico muito, até no QG ou até no Twitter, no calor do momento, mas tem que ter essa noção de que ele tá voltando de uma lesão seríssima. Foi uma partida abaixo dele, ele vai continuar fazendo partidas abaixo até ele se reencontrar. É o que a gente espera. E ele vai, eu acredito que sim, porque ele é um cara que tem muito talento. É um pouquinho lelé da cabeça, mas ele tem talento. Perfeito. Ricardo, você ainda tem alguém negativo aí na sua lista? Não, na minha lista por hoje não, Danilo, pela maneira como a gente terminou o jogo. Parecia que a gente ia vir aqui com a corneta ligada, mas a corneta no intervalo libertou todo mundo, né?
O segundo tempo foi o oposto primeiro, né, velho? Exato. Eu entendo o lado do Devin Bush, entendo mesmo, mas eu tô mais nessa segunda parte do Caio, que tá retornando agora e tudo mais. Mas sem nenhum destaque mais. O Joe Schobert foi muito discreto hoje. Não vi nada negativo dele, então já é bom. Já é um ponto bom, um ponto positivo. Schobert, Edmonds, Hayden. O Edmonds teve algumas Alualo. jogadas boas hoje, tá? O Edmonds teve algumas jogadas bem interessantes hoje. Aquelas bolas no Gostei do Edmonds fundo, hoje. ele tava fazendo leitura boa também. Ele teve a Edmondsada também, né? Que a gente sabe que ele dá todo jogo com aquele tackle perdido ali no meio do campo, que a gente sempre sabe que ele vai errar de vez em quando ele é. Mas no geral ele foi muito bem hoje, a conta dele tá positiva, ele teve várias jogadas boas. E o cara que a gente tem que destacar é que fez uma jogada muito clutch no jogo foi o James Pierre, né? Foi uma jogada muito clutch. Muito clutch a jogada que ele fez. Muito importante. E ele vai ser reconhecido por isso, pode ter certeza. Esqueci o que eu ia falar, tava com isso na ponta da língua, mas esqueci, perdão. Me distraí vendo o jogo aqui do lado. NFL é isso aí, né, bicho? Muita coisa eu tava vendo ao mesmo tempo. O Saints ganhando do Packers, acabei... lembrei. Olha aí. Podemos começar a vislumbrar. Se foi só o primeiro jogo, é claro. Mas é algo que eu vou querer acompanhar nos próximos e vou voltar a repetir nos próximos. Será que tirar o Mike Hilton dessas blitz na níquel vai mais ajudar o Steelers do que atrapalhar? Porque hoje você não viu o wide receiver cobrindo o linebacker cobrindo o wide receiver. Isso acontecia porque o Mike Hilton entrava em blitz mais do que qualquer outro jogador do Steelers. A situação era essa. E, obviamente, se entra um cornerback em blitz, vai ter que ter alguém atrás para poder cobrir o wide receiver. E, geralmente, ia um linebacker. E hoje a gente não viu isso com muita frequência. Por quê? Porque a gente não estava mandando o nickel em blitz. Até quando a gente afrouxou um pouco mais a defesa no segundo tempo, foi justamente porque estavam mudando o Arthur Mollett em blitz, jogada atrás de jogada. Porém, mesmo quando o Arthur Mollett entrou em blitz, a gente viu uma comunicação muito boa do Joe Schobert com o Minka, com o Trey Norwood, para cada um estar com o seu. E quando a gente via lances com do linebacker aberto na marcação, era em cima do running back, que é o que a gente espera mesmo que venha acontecer na liga. Então a gente viu o Joe Schobert aberto, mas estava em cima do Devin Singletary, por exemplo. Então vale destacar isso, algo que vale acompanhar nas próximas semanas. Se acabar com esse negócio de ficar mandando blitz toda hora com níquel, vai ajudar a defesa. Acho que vai. Bem justo pensar, tecnicamente, num jogo em que se passa tanto, como a NFL de hoje, você ter mais pessoas dedicadas à cobertura é melhor, né? Sim. Com um front tão diverso de ataque ali do Bills para isso também Charles Davis chegou a destacar, você tá rindo da foto de Ricardo, né, cara? É que eu fui pegar o negócio. Esse gordinho maravilhoso, velho. Eu saí. Olha isso, eu sou apaixonado pelo Presley Harvin. Teve seus momentos que o jogo tá Presley Harvin. Teve seus momentos positivos e negativos. Me recuso a cornetar o Presley Harvin. Na minha lista ele fica como neutro. Eu vejo a pança dele, eu já... Nossa, como é que eu vou dar hate nesse cara, velho? Ele já chega me trazendo felicidade. Não tem como. Muito bom. É isso, então vamos um pouquinho para perguntas aqui. Carlos pergunta, e aí acho que você tem essa informação, Ricardo. Hassenauer entrou como center depois de intervalo. O que é que aconteceu com o Green na jogada? Eu não vi nada, não vi notícias. O que eu imaginei quando o Hassenauer entrou em campo foi porque o Green tinha acabado de sair dos arranca-rabo que ele teve, vários, né? E eles tiraram o capacete dele. E aí eu sei que tem a regra na NFL que quando você tira o capacete, o jogador fica sem o capacete, ele tem que ficar fora de pelo menos um snap. Ele sai do jogo e aí entra outra pessoa. Isso aconteceu até com o left tackle do Bills também, um lance que entrou o Spencer Brown, que foi quando o Alex Highsmith teve um offside, inclusive. E aí eu imaginei que sido por conta disso, mas aí o Hassenauer ficou mais uns 2, 3, 4 snaps, não lembro. Não sei se o Green tava arrumando o capacete fora, se foi para uma decisão técnica mesmo. Realmente não sei, não vi notícias a respeito disso. Por enquanto, vou manter com a expectativa que foi porque ele ficou sem um capacete em uma jogada. Exato.
Exato. Fernando Moura pergunta sobre os recém-chegados, né? Carl Joseph, Christian Miller, e perguntaram aqui mais cedo de aquele Witherspoon também. O Deco perguntou. Acho que dá pra ser o melhor cenário possível, que eles entram aos poucos, né? Vão se ambientando com a defesa e, nesse sentido, eles vão fazendo uma rotação melhor. Por exemplo, você tem uma presença de Carl Joseph e aquele Witherspoon no lugar do Arthur Maulet no meio do jogo. Esse tipo de decisão acho que pode ser bem melhor para os Steelers. Vocês acham também que tem vaga, mas que eles vão ter que ir entrando aos poucos, né? Eu acho que como titular, não necessariamente, mas na rotação sim, como você falou, né? O Christian Miller é um cara com muito potencial que não jogou no passado. O pessoal que sabe a história dele é um edge rusher vindo de Alabama, ele sofreu com muita lesão, mas tem muito potencial, mostrou muito quando esteve saudável, não chegou a jogar no ano passado por causa do Covid, deu opt-out, e esse ano tá no nosso practice squad e ele é um cara muito interessante. Eu acho que ele tem espaço sim no time, mas não para hoje, futuro. Carl Joseph, eu sempre fui apaixonado pelo Carl Joseph, é um cara para talvez aí ser reserva do Terrell Edmunds ali na secundária, fazer uma sombra para Terrell Edmunds, não que ele precise hoje, o Terrell Edmunds começou muito bem a temporada, mas pro futuro com certeza. E aquele Witherspoon, depois de hoje, eu fiquei pensando depois do jogo, onde é que entra o aquele Witherspoon nessa equação, né, nessa secundária, depois do Trainer Ward jogar tão bem, depois do James Pierre ser acionado jogar tão bem, não sei onde entra o aquele Witherspoon. O aquele Witherspoon é muito bom corner também. Então, e o Cam Sutton no outside fez uma partida absurdamente fenomenal. Então, realmente não sei onde ele entra nessa equação. Eu sei que é muito bom, porque é uma dor de cabeça boa pra ter. É onde encaixa ele. Ou se é que ele encaixa. É uma dor de cabeça boa. Quantas vezes a gente ficou com dor de cabeça sobre quais cornerbacks a gente ia escalar, porque a gente tem muito cornerback jogando bem. 3 anos atrás a gente não tinha cornerback. 4 anos atrás a gente não tinha corner. Tava chegando o Joe Hayden aí, a gente dando graças a Deus, louvando a mensagem, porque tava chegando um corner bom. A gente foi muito tempo sendo carente de corner, então é uma posição muito importante, então eu nunca vou reclamar por ter muito. Quem já teve pouco um dia sabe como é que é. Quem já teve como era o Antoine Blake não vai reclamar nunca de ter aquele Witherspoon, James Pierre e Trainer de reserva no time. Nunca. Eu só queria destacar uma coisa sobre o Christian Miller. O Steelers Depot essa semana, ele até tinha levantado esse ponto, mas você acabou não ouvindo nada sobre isso. O Christian Miller, ele de fato apareceu lá nas transações do Steelers, que o Steelers o havia contratado para ser adicionado no Practice Squad, porém, ele não foi incluso no Practice Squad. O Steelers botou outro jogador no Practice Squad. Isso porque o Bob Labriola respondeu hoje. Isso no Q&A que ele tem lá no site do Steelers. O Christian Miller acordou, teve contrato com o Steelers, vai ficar no Practice Squad, mas não se apresentou. Nunca se apresentou o Christian Miller. Oxe. E hoje não é jogador do Steelers. Não se apresentou. Não é mais jogador do Steelers o Christian Miller. Rapaz, que louco. Nunca vi isso. Não me recordo de ver isso. Não me recordo disso, realmente. Numa liga profissional, rapaz, acontecer um negócio desse é inédito pra mim. É bem inédito. Vamos continuar com as não se apresentar. Não tenho registro disso aí, fora greve, mas um jogador de practice squad fazer uma greve, irmão. Exato. Coitado, então, né? hoje, ele não é jogador do Steelers, não é. Perfeito. Que pena, Continuando né? Que pena. Uma pena mesmo. Jovem de potencial, a gente tá sempre querendo. Continuando com as perguntas da audiência, o GNT Steelers, será que é um segmento do canal do Grupo Globo? Fica aí a pergunta. Por que o Steelers usou tão pouco tight ends nesse jogo? O Steelers atacou pouco também, né? Utilizou muita formação com 2 tight ends. Sim, Muita. isso é verdade. Principalmente para o jogo corrido. Vi muito o Zach Gentry em campo, vi muito o Pat em campo, principalmente para essas jogadas corridas mesmo. Realmente usou muito essa formação com 2 tight ends. Porém, eu vou mais longe. Eu acho que questão de acionar no jogo aéreo, a gente só acionou 3 vezes. Acho que foi um passo para o Pat e 2 para o Ebron. Foi pouco. Mas eu acho que a questão do play action, onde eles vão ser mais acionados, ainda tá começando a entrar no time. A gente viu pouco hoje, mas tá começando a entrar. A gente vai começar a instituir isso e eu acredito que aos poucos a gente vai ver mais dos tight ends. Gradativo, até porque um deles é rookie, né? Agora eu destaco a falta que eu senti do Derek Watt em campo, tá? Esse eu quero ver muito mais. Quero ver muito mais do Derek Watt em campo. Eu quero ver esse time fazendo jumbo formation, meu amigo. Colocar 3 tight ends
Um fullback, um wide receiver em campo e um OL extra. Pronto, vai. Aquelas. Empurra. Não teve uma no segundo tempo, formação pra touchdown já, segunda, terceira pra touchdown, e o Steelers tentou correr, uma foi parado, tentou passar uma, foi parado. Então, eu achei que ali o time ia entrar pesado. Assim, abre um espaço, deixa a Najee Harris ganhar esse touchdown na marra, saca? Então, Sim. concordo com Mas você, é um acho ponto que positivo, tá? podia ser um mais. ponto positivo a questão dos tight por bloqueio. Eu acho muito positivo. Dois tight ends eu ia comentar isso. muito importante. A gente não via isso ano passado, o Vince McDonald sempre baleado. O Eric Ebron não é tão bloqueador, não é tão bom bloqueador, e toda vez que ele entrava, ele acabava comprometendo. Essa partida eu já vi muito Gentry em campo bloqueando, então eu acho isso muito positivo. Isso é muito favorável. Eu acredito que os tight ends eles não tenham sido utilizados. Ficou com a mesma percepção do Caio, não é que eles não tenham entrado em campo, eles entraram sim, mas o Bills tem o Tremaine Edmonds, que na cobertura é um bom jogador. O Bills tem o Micah Hyde, tem o Jordan Poyer. É um bom time marcando tight ends. Acho que é mais mérito mesmo do Bills do que necessariamente a gente não tem a intenção de utilizá-los. Acho que a gente até tentou, a gente queria utilizá-los em algumas jogadas, mas o Bills é um time bom nesse sentido, mas relacionado a isso pra mim. Perfeito. O próprio GNT pergunta se o ataque ficou previsível, porque enquanto o ataque foi criativo, o time andou bastante de campo. Vocês tiveram essa mesma sensação? Não tive essa sensação, não. A gente teve um double reversion com o Claypool, correu sei lá quantas milhões de jardas, a gente tentou screen na hora que era para tentar screen. Talvez a única coisa que me incomodou um pouco no ataque, e não é que isso fosse previsível, queria ver o Big Ben saindo mais under center em jogada de corrida. Teve muita jogada no shotgun acabou virando a corrida do Najee Harris. Queria ter visto um pouco mais do Big Ben under center. Já deixo a pergunta pra você então, Fê Morales. Ben Roethlisberger tá muito perdido com esse ataque novo? Perdido, acho que não é exatamente a palavra, né? Eu acho que não é nem a questão do Big Ben tá perdido. Eu acho que ele realmente não tá na melhor forma dele. Não sei se porque ele tá começando muito lento, não sei o que é, mas ele não tá na melhor forma dele. Isso aí, o Big Ben em relação ao ataque. O Big Ben é um ataque, é uma coisa que a gente tem que saber acima de tudo, independente de coordenador novo que for, quem vem aí, Randy Fitchner, Haley. O Big Ben é um ataque. O ataque dos Steelers é ele. Tanto é que a gente viu ele lançar por mais de 40 vezes hoje. Acho que ele lançou 43 vezes, não foi ele? Big Ben, 32. Nossa, errei feio. Enfim, 32 vezes, mas ainda assim, ele lançou muito em situações decisivas. Como eu disse, a jogada conservadora da gente foi o lançamento. Então, ainda é o ataque ainda é o Big Ben. Ainda não é um time do Najee Harris. Como a gente via, na dúvida, dar a bola na mão do Le'Veon Bell. Ainda não é isso. Najee ainda não é o Le'Veon. Vai se tornar, mas ainda não é. Então, eu acho que a questão não é o ataque ser novo que tá perdido dele, porque ele ainda não se encontrou a melhor forma dele. Ano passado foi diferente. Ele já começou nessa melhor forma. Também porque tinha uma coisa muito favorável ano passado a ele. Duas coisas, né? O Randy Fitchner, que deixava ele fazer o que ele quisesse, que ele não respeitava o Randy Fitchner, ele passava por cima, ele era o coordenador ofensivo do time, não tinha um. E a segunda coisa era que não tinha torcida nos estádios. Então, para ele fazer um audible e mudar a jogada e fazer o que ele quisesse na jogada, era muito fácil. Era só ir lá, dar 2 gritinhos, mudei isso aqui, fazia o hang loose dele e vai embora. Vai o go, hang loose, e vai. Era assim, Big Ben. Então, esse ano não tem mais isso. Esse ano a gente já viu logo de início, no primeiro drive do ataque, a gente viu um false start. A gente viu muito pouco false start ano passado, porque tem torcida adversária agora. Então, é muito mais desafiador pro ataque a comunicação com a torcida adversária gritando o tempo todo para ser ouvido. Então, vai ser um ano diferente pro Big Ben. Por isso que ano passado ele começou já mais acelerado. Apesar de estar voltando da lesão, ele parecia estar muito já adaptado a estar de volta da lesão e com o braço como estava e tudo mais. Mas eu acredito que no mais ele vai pegando aos pouquinhos. Acho que como o Ricardo falou, ele vai começar devagar para aos pouquinhos ele dar aquela acelerada e acho que a gente vai ver um outro jogador muito mais dinâmico, muito mais adaptado a esse ataque e a forma dele de jogar como ele está jogando, né? Pro final da temporada. Ele tende a crescer. Isso, Felipe Araújo, qual o nível de petulância do Bills naquela 4-8? Rapaz, eu achei desmoralizou, né? Desmoralizou o ataque. O ataque depois daquele lance pegou como uma ofensa pessoal, né?
Bills, o Bills foi... o ataque do Bills, eu acho que foi o segundo melhor da NFL ano passado, ou foi terceiro? Foi o segundo. Foi o segundo. Era um baita de um ataque ano passado. Então, quando você tem um ataque... Quando a gente tinha Le'Veon Bell e Antonio Brown ali no auge de 2016, a gente ia também, velho. A gente ia até para... O Steelers ficou conhecido naquela época, que ser o primeiro time que todo ponto depois do touchdown ia para 2. Isso Vocês lembram disso? É verdade. Quando você tem um ataque importante, quando você tem o melhor ataque da NFL, você pode fazer isso, meu velho. Então, o Bills estava com essa mentalidade, dá para entender. O Steelers já foi esse tempo que o Steelers não fazia o touchdown na red zone, ia lá e conversão para 2 pontos. É isso aí, ó. Bem high school for two. Aí botava a mãozinha assim, ó. 2. Era maravilhoso, eu adorava. Vai pra daí, era bom no Le'Veon Bell e ele entrava com tudo aquela hora. Eu peguei até aqui do Bills os últimos jogos do Bills na temporada passada, pra vocês terem noção. Vocês sabem, cadê? Bills contra o Dolphins, temporada regular. Anotou 56 pontos. Contra o Patriots, anotou 38 pontos. Contra o Broncos, anotou 48 pontos. O Bills, olhando o último jogo que o Bills anotou menos pontos, foi justamente contra o Steelers, aquele Sunday Night, que o Bills anotou 26. Porque o Bills anotou 34 contra o 49ers, 27 contra o Chargers, 30 contra o Cardinals, que perdeu naquela Hail Mary, anotou 44 no Seahawks e pronto. E hoje anotou 16 pontos. 16. 3 field goals. Josh Allen tava em choque. Tava em choque. Muito em choque o Josh Allen. E a última derrota pro Bills, jogando em casa, tinha sido por Chiefs na temporada passada. Depois o Bills venceu todos os jogos no seu estádio. Que na época ainda era New Era Field. Exato. Isso mesmo. Eu até estranhei quando eu vi o nome do estádio. Também. O Big Ben só perdeu uma vez pro Bills na carreira, né? Justamente a derrota do ano passado. Tá 5-1. E a derrota do ano passado? Aquele jogo do ano passado, a gente vinha de uma sequência de 3 jogos em 11 dias por conta daquele todo adiamento contra o Ravens. A gente tava com muitos lesionados naquele dia. O Joe Hayden não jogou. E o jogo não foi mais parelho. Eu não lembro. O Dupree não jogou. Não jogou. Já tava lesionado. Verdade. Já tinha lesionado. Ele lesionou justamente a semana anterior, acho que contra o Ravens. Contra o Ravens. A gente não teve alguns jogadores naquele dia. O time tava bem cansado e a gente conseguiu equilibrar o jogo com o Bills naquele dia. Muito da nossa derrota porque o ataque foi extremamente inoperante, né? A defesa conseguiu dar as condições pro time ainda poder ir bem. Hoje, grande dia para se torcer pelos Steelers. Não que os outros não sejam, né? Mas hoje se pagou bem. Hoje se pagou. E hoje eu vou deixar para falar isso mais aprofundado antes de sair, mas hoje foi aquela vitória de início de temporada que a gente ganhou de time de playoff. Sim. Ano passado, até a gente ganhar ali do Colts, a gente não sabia se a gente estava ganhando time de playoff. O Browns a gente sabia se playoff, se o Ravens ninguém sabia se playoff. O Titans era o time de playoff que a gente ia ganhar. Então, até o Colts ali, o Titans era o grande nome de vitória da nossa temporada. Esse ano, o nosso schedule está muito difícil. A gente já começou com uma pedreira enorme. O segundo melhor time da AFC no ano passado. Foram eles, não foi a gente. Era o Chiefs, depois o Bills. E a gente já começou ganhando deles. Então é muito importante. Não vai ter mais aquele papinho de o Steelers não ganhou de ninguém. Já ganhamos. O Bills terminou a temporada passada com 13-3. Absurdamente bom. A campanha do Bills. Absurdamente bom. O time do Bills é muito bom. Muito bom. Muito. Nesse sentido, acho que até a gente passou por aqui. O Carlos pergunta um dos melhores jogos chamados por Kit Butler. Eu acho que até os desempenhos individuais ajudaram bastante. Né? Você ter um front 4, 5 que faz tanta pressão tão consistentemente, independente de quem tá em campo, ajuda demais a você chamar teu jogo de pressão, teu jogo de defesa. Então, sim, você pode dizer que é um dos melhores jogos de Butler. Você pode dizer também que não, porque ele foi bastante ajudado pelo desempenho individual. Mas vamos deixar o positivo. O time saiu com a vitória, fica no positivo aí. Eu não vou entrar nesse mérito de destaque individual, não, Danilo, do Butler. Eu acho que o Butler foi genial. Foi muito bem hoje. Não é todo mundo que consegue se armar contra o Josh Allen, não. Acho que a gente, dentro do possível, a gente foi bem. Não só isso, Ricardo. Esse game plan de hoje foi feito há 2 meses. Vem sendo feito há 2 meses. Então,
até depois da derrota da temporada passada, que já se tem plano para jogar contra o Josh Allen, pode ter certeza. Então, não é um mérito só do play calling de hoje, é mérito do game plan que foi feito para o Josh Allen. Exato. Então, é algo que é muito mais profundo do que só o play calling. Eu acho que já foi muito pensado como se derrotar o Josh Allen, até porque a gente já perdeu 2 vezes seguidas pro Josh Allen. A gente perdeu em 2019, perdeu em 2020 esse ano, agora vai. E o Sean como é que se fala o nome desse técnico? McDermott. Exatamente isso. Deu um branco aqui. O Sean McDermott, depois do jogo, ele destacou justamente isso, que não esperava que o Steelers fosse conseguir tanta pressão só com aquele pessoal da frente. Por mais bom e melhor que eles sejam, o Steelers era o time que mais mandava em blitz na NFL. E hoje o percentual de blitz não foi tão grande, mas a pressão continuou constante. E isso deixou eles um pouco assim, putz, o Steelers não tá mandando blitz como a gente esperava que fosse mandar. Pensei que eu ia ter um monte de brincadeira ali no meio do campo, o Brian Daboll pensou que ia ter um arsenal de gente ali no meio do campo com os espaços que a blitz iria deixar. Isso não foi visto. Então isso até... O fato do Steelers chegar tão bem pelo meio, neutraliza o jogo terrestre do Josh Allen. Teve momentos do jogo que o Josh Allen começou a soltar a bola um pouco mais rápido e não estava soltando muito bem essa bola um pouco mais rápido por conta da pressão que vinha chegando. O plano de jogo do Steelers hoje para poder conter esse potente ataque do Bills, gigantesco mesmo. E ainda estamos sem o Stephon Tuitt, tá? Exato, sem o Stephon. Não sei se ele volta essa temporada, eu acho que não. Eu acho que ele não joga essa temporada, mas ainda estamos sem ele. Vamos ver. E para até a gente encerrar aqui, o Dantas, de Brickashaw Dantas, sobre a linha ofensiva, tem um saldo mais positivo do que a gente esperava para esse primeiro jogo? Acho que sim. Vou dar moral também. Eu acho que sim. A gente tá com a L toda reformulada, só um jogador voltou essa temporada, toda reformulada, só o right tackle voltou, o right guard é novo, veio da free agency, o center é rookie, o left guard é um cara que jogou 4 jogos titular no ano passado, segundo onista, pique de 4ª rodada, o Dodson, não é isso? Não foi de 4ª rodada ou foi de 3ª? De 4ª, né? E um terceira, pique Dodson é o 4ª rodada. O Jukes foi 3º, o Dodson foi 4ª, e um rookie left tackle de 4ª rodada. Então, são 5 jogadores, tirando 4 são completamente novos na linha, além de que é um coordenador ofensivo novo, é um game plan novo para o ataque e é um novo treinador de offensive line. Então é tudo muito novo, então é como se a gente tivesse começado do zero, contando que tem, vamos ser sinceros, a gente tem 3 rookies na linha ofensiva. O Dodson dá para dizer que é rookie ainda, por mais que ele tenha uma temporada na NFL, ele jogou muito pouco para ser considerado um veterano já, então ele é um rookie, ele não tem 10 starts na carreira. Então, e é o lado esquerdo inteiro, né? É o lado esquerdo inteiro. E é o lado que atuou melhor na partida. O lado esquerdo, no caso, o meio e os 2 da esquerda, né? Foram os 3 melhores OL da partida. Então, a gente tá construindo. Essa OL não vai ser boa hoje nem amanhã. Essa OL vai ser boa daqui a 5 anos, 3 anos. É uma OL pro futuro. A gente tem que ter isso na mente. Por isso que em nenhum momento eu chego para dizer essa OL, esse ano essa OL vai acabar com a NFL. Não vai, né? É impossível. É uma OL pro futuro. Mas eles têm muito potencial, eles vão ter altos e baixos, tiveram dentro do jogo, vai acontecendo de ter altos e baixos dentro do jogo, e durante a temporada vai ser assim, até eles realmente se consolidarem com o que eles são, que são caras que têm potencial pra caramba e eu acredito que eles vão vingar, eles estão no precipício pra vingarem, né? Estão ali sendo empurrados, colocados à prova, ou vai ou racha, e eu gostei muito, tá? Um destaque que a gente não destacou o Demore, é um rookie left tackle, pick de 4ª rodada, fazendo uma primeira aparição dele de titular na NFL na semana 1, contra uma defesa boa, não é uma defesa ruim, ele tem ali pass rushers bons contra ele, o Epenesa, acho que o Hughes ainda joga, eu não lembro se o Hughes ainda tá no Bills. Gregory Rousseau, então é uma defesa boa, é uma defesa chata de se jogar, e ele foi muito bem. Se a gente não falou no Demon no jogo, se a gente não falou do left tackle, é porque ele foi bem, primeiro de história. Eu vi no Twitter essa semana, foi sexta ou foi ontem, não me lembro, foi recentemente, foi sexta ou foi ontem mesmo. Alguém projetando os rookies OLs que iriam ter desafios nesse final de semana. E aí falaram do Penei Sewell lá no Lions, que ia enfrentar o Nick Bosa, o Rashawn Slater lá no Chargers, que iria enfrentar o Chase Young. Botaram alguns outros nomes de OLs rookies que iriam estrear esse final de semana e não citaram o Demore
Moore. Não lembraram de citar o The Moore. Acho que alguém do Pro Football Focus, alguém, não sei, foi um desses especialistas aí que acompanha muito o draft, que estava falando sobre os rookies. Não citaram esse duelo do o The Moore estreando como rookie. E teve, de fato, um bom dia. Um ótimo dia. Perfeito, gente. Então vamos para considerações finais, para a gente fechar esta live e, consequentemente, este podcast. Caio Melo, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Sempre um prazer. Muito obrigado, pessoal. Sempre bom estar na presença de vocês, falando dos Steelers, né? Que vitória espetacular. Começamos com o pé direito da temporada. Uma vitória de altos e baixos, partida muito difícil, mas a gente conseguiu sobressair. E o meu destaque estamos 1-0 contra um time de playoffs, contra um time muito bom. Então, toda vez que a gente discutia ou lia artigos e opiniões sobre os Steelers no ano passado, a gente via, eles não ganharam de ninguém. Esse ano a gente já começou mostrando que a gente ganhou de alguém, sim. Acho que esse ano a gente pode falar com mais propriedade sobre os Steelers, sobre quem a gente vai ser durante a temporada, porque não é uma temporada típica como foi no ano passado, em meio à pandemia, sem torcida no estádio, com um schedule relativamente mais fácil e louco também. Esse ano a gente vai descobrir quem a gente é aos poucos, mas vai descobrir mais rápido do que no ano passado, e a gente já começou com o pé direito ganhando de alguém. O Bills é um timaço, então aproveitem essa vitória. Maravilha. Ricardo Rezende, suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença em mais um programa. Eu agradeço, obrigado aos amigos que nos acompanharam. Chegamos a ter 52 pessoas ao vivo conosco hoje. 34 seguem aqui com a gente. A gente já se inscrevendo aqui no nosso canal. Muito, muito obrigado mesmo. E o que eu vou destacar, algo que até eu falei no Twitter também, sobre... Big Ben falou, o Mike Tomlin falou sobre como essa vitória foi muito Steelers, foi uma vitória muito time mesmo. Sem muito ego de um lado, sem polêmica, sem nada assim que a gente valha destacar ou ter algum problema fora de campo aqui pra gente também poder conversar. Vitória muito de time, de unidade do Steelers, novamente contra um time muito, muito bom mesmo. Então vale esse destaque. E é uma vitória dessa que dá casca pra você, né? Porque todo mundo já contava que o Steelers ia começar 0-1. 0-1 já tava aí na cabeça boca da galera. Absoluta, na boca de todo mundo, inclusive na minha. Eu botei 0-1 que o Steelers ia começar perdendo e não tem nenhum... Assim, a gente esperava que contra o Bills ia ser um jogo bastante complicado. A gente foi lá, venceu com autoridade, uma virada que nunca o Steelers havia conseguido. Então, é bom a gente estar aqui com esse aperreio de volta. Tem coisa que eu gosto mais do que torcer por essa franquia. Exatamente, gente. Vamos encerrando aqui mais uma transmissão. Lembrar a vocês que durante toda essa temporada, assim que termina os jogos dos Steelers, a gente entra aqui ao vivo na Twitch para falar as primeiras impressões do jogo. O que a gente comentou aqui vai entrar em podcast muito em breve, no máximo até amanhã. E durante essa semana a gente vai acompanhando mais no podcast, aqui na Twitch, vamos comunicando vocês do que vai acontecendo. Então segue aqui, lembrar que se você tem aquele Prime disponível, manda pra gente. Inscrição na Twitch tá baratinha, ficou mais barata pra todo mundo aí se inscrever, então aproveita esse momento. A gente fecha aqui então, um grande abraço pra todos vocês e até a semana que vem, esperamos com mais uma vitória, estamos 1-0, grande abraço. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.